O Espírito Santo era o gestor de Jesus. O Espírito Santo era o mentor do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, como a maior autoridade espiritual da terra, foi confrontado pelo maior inimigo espiritual que ele tinha na face da terra. O deserto de Jesus teve um dia para começar e teve um dia para terminar. Nossa temática de hoje: o deserto ainda se faz necessário. A nossa proposta, através deste vídeo hoje, é mostrar para você que o deserto que Deus nos permite passar, as provações que Deus nos permite passar, fazem parte do processo que Ele tem para as nossas vidas. O deserto, ele ainda se faz necessário, ele sempre será necessário, porque aquilo que o deserto vai nos ensinar hoje vai ser as nossas ferramentas para a construção do futuro glorioso e poderoso que Deus tem reservado para as nossas vidas. Lucas capítulo 4, versículo 1 em diante diz: cheio do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde enfrentou as tentações do inimigo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim deste período de dias estava ele completamente faminto. Observe que o Senhor Jesus Cristo, ele não vai ao deserto por conta própria. Ele não vai procurar uma prova por conta própria. Ele é levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era o gestor de Jesus. O Espírito Santo era o mentor do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não vai para o deserto. Ele não procura uma prova, ele não se mete numa prova, ele não busca uma prova com as suas próprias mãos. Ele é levado até lá. Pois há uma diferença. Quando eu passo por uma provação que Deus permitiu para que eu seja maduro, para que eu seja treinado, para que eu seja lapidado, do que aquelas provações que eu acabo pegando com as minhas próprias mãos. Essa aí é só a misericórdia de Deus. Mas quando Deus é o meu gestor, quando Deus é o meu gerenciador, quando Deus é o Senhor da minha vida, Ele tem o direito de me provar. Ele tem o direito de me levar para os desertos. E todo deserto que Deus me permite passar, toda provação que Deus me permite enfrentar, ela na verdade se torna uma grande bênção para a minha vida. Ela faz parte do processo, ela faz parte do plano que Deus tem para a minha vida. Então Jesus, ele não sai procurando uma prova. Jesus não sai arrumando problemas com o diabo. Jesus Cristo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia diz que ele não vai para o deserto de qualquer maneira. Ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Se eu e você estivermos vazios do Espírito Santo, se eu e você estivermos com nossa vida espiritual arruinada, aí sim, nós abraçaremos desertos, nós procuraremos por provas, nós arrumaremos problema com o inimigo. Agora não, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é conduzida ao deserto pelo Espírito Santo, ela é conduzida por até uma aprovação por vontade própria do Espírito Santo. A pessoa vazia do Espírito Santo, ela se mete em problemas por conta própria. Então, estando ele cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo próprio Espírito Santo até o deserto para ser tentado. Ele não vai para o deserto para jejuar, ele não vai para o deserto para orar, ele não vai para o deserto para meditar na palavra. Não, ele está sendo levado para o deserto para ser tentado, para ser provado, para ser testado pelo inimigo. Quando ele chega no deserto e começa o período de provação, começa o período de tentação, ele imediatamente começa a jejuar, ele imediatamente começa a orar e começa a se encher da palavra de Deus, meditando nela. Ou seja, quando Deus permite a prova, quando Deus permite o deserto na minha vida, não adianta chorar, não adianta pedir socorro, não adianta implorar por ajuda humana. Essa é a hora que eu devo parar tudo e concentrar todas as minhas forças no jejum, na oração e na meditação da palavra de Deus. Porque nessas horas o inimigo vai vir para cima. Nessas horas as propostas do inimigo virão. Nessas horas eu vou precisar estar pagando um preço espiritualmente que eu nunca paguei. Então Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Quando a tentação começa, todo o tempo dele, todas as energias dele, todo o propósito de vida dele ali vai ser dedicado a jejuar, a orar e a meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Isso é muito extraordinário. Então Deus, ele permite o deserto, pois ele
será o nosso teste definitivo antes do início do plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem plano comigo, Deus tem plano contigo. Deus tem promessas sobrenaturais para as nossas vidas, mas é inevitável, é completamente inevitável que Ele não nos leve para o deserto, que Ele não permita um período de deserto, que Ele não permita um período de aflição, que Ele não permita um período de testes na vida de cada um de nós. Porque o deserto é necessário. Observe, uma pessoa que nunca passou pelo deserto, uma pessoa que nunca enfrentou uma tentação, uma pessoa que nunca passou por uma prova, para que ele pudesse ser aprovado em alguma coisa, que autoridade essa pessoa tem? Nenhuma. Se Jesus Cristo não tivesse passado pelo deserto, se ele não tivesse enfrentado a tentação que ele enfrentou, mais tarde, há um versículo na Bíblia que diz que assim como nós, ele em tudo foi tentado, porém sem cometer um erro sequer. Jesus Cristo não seria testemunho para ninguém. Se ele não tivesse sido tentado pelo diabo e vencido a tentação do diabo, ele não seria referência, ele não seria testemunho. Se você nunca passou por uma prova, se você nunca enfrentou um deserto, se você é como essas pessoas que acabaram de chegar para o Evangelho, vindo de uma vida de pecado, vindo de uma vida completamente mundana, acabaram de chegar no Evangelho, eles já querem escrever livros, eles já querem ir para o ministério, eles já querem posição de autoridade, eles não querem se submeter a ninguém, eles já querem ensinar alguma coisa. Eu te pergunto, que autoridade que você tem? O que você tem para ensinar? Diferente. Jesus Cristo, como a maior autoridade espiritual da terra, foi confrontado pelo maior inimigo espiritual que ele tinha na face da terra, e ele venceu. Então, meu querido, o deserto é necessário. Se Deus hoje está permitindo um deserto na sua vida, se Deus hoje está permitindo um tempo de prova na sua vida, não adianta você procurar outros recursos. A sua maior opção hoje, ou a sua única opção hoje, é jejuar, é orar, é meditar na palavra de Deus de dia e também de noite, até que o inimigo caia por terra, até que Deus tire você dessa situação. E você vai ver que você vai sair do deserto amadurecido, regenerado, restaurado, e Deus vai usar a sua vida com grande poder e autoridade, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a Bíblia diz que Jesus, ele sai do deserto com o seu estômago cheio, com a sua vida espiritual em alto nível, e ele sai dali para fazer aquilo que nenhum homem na face da terra havia feito. O deserto ainda nos é necessário. Não queira sair dele. Se Deus te colocou, o deserto de Jesus teve um dia para começar e teve um dia para terminar. Se Deus permitiu isso na sua vida, essa aprovação tem uma hora certa, tem um momento certo. Quanto mais você pagar o preço, quanto mais você se esforçar, quanto mais você submeter, mais rápido será o seu teste. O importante é, você sairá aprovado deste deserto. Jesus chega no deserto, cheio do Espírito Santo, e ele sai do deserto, se movendo no poder do Espírito Santo. Jesus subiu de nível, Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu ainda mais ali no deserto. Esse tempo de prova, esse tempo de luta, esse tempo de provação na sua vida, vai servir exatamente para isso. O teu crescimento, o teu desenvolvimento e o teu enriquecimento espiritual. E você vai glorificar a Deus por este deserto. E a Bíblia diz claramente que assim que terminou a prova do Senhor Jesus Cristo, Satanás foi obrigado a sair da vida dele, foi obrigado a se retirar de perto da vida dele. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.